Nós que participamos da missa aos domingos, nós estamos tendo a grata alegria de todos os domingos ter aqui conosco o diácono Fábio. E nós vamos pegar um domingo, porque eu gosto de ouvir o diácono. Toda terça-feira, Dom Luizinho e eu, porque o nosso rádio não consegue pegar outra rádio. A gente tenta pegar outra rádio e a gente não consegue pegar a rádio. Então a gente vem ouvindo o diácono Fábio, né? Então, pegar um domingo e o diácono Fábio vai fazer uma reflexão conosco, fazer para vocês e para mim uma reflexão, trazer a palavra de Deus para nós refletirmos. Nós estamos celebrando hoje São Pedro e São Paulo. Talvez vocês tenham lido no Pão Nosso, do Padre Almeida. Ele trouxe uma reflexão sobre o Evangelho de hoje, mas depois ele colocou uma reflexão de um arcebispo da cidade de Modena, Itália. O nome dele é Dom Hério Castellucci. Dom Hério Castellucci. Ele faz, para mim, Dom Hério, eu mudaria o título da sua reflexão. Ele colocou um título, né? Mas eu colocaria esse título: Na igreja tem lugar para todos. Na igreja tem lugar para todos. Então diz este arcebispo que não existe um modelo, um único modelo de ser cristão. Não existe um modelo. Eu não posso dizer para você que eu sou um modelo de ser cristão. A renovação carismática não pode dizer assim, nós da renovação carismática, nós somos o modelo de ser cristão na igreja. Alguém, o Vicentinos, não pode dizer, nós somos o modelo de ser cristão na igreja. Não pode. O ECC não pode dizer, nós do ECC somos o modelo de ser cristão na igreja. Estou dando esse exemplo assim, porque ele diz que não tem modelo de ser cristão. Quando a igreja apresenta para nós esses dois apóstolos como duas colunas principais da igreja católica, essas duas figuras, e duas pessoas completamente opostas, pessoas completamente diferentes, e essas duas pessoas se unem na fé em Jesus Cristo, totalmente opostas, que se divergiram na Bíblia Sagrada, pensaram diferente na Sagrada Escritura. Então, depois foram martirizados, tiveram a mesma paixão por Jesus, e foram martirizados na mesma cidade de Roma, Pedro e Paulo. Então ele começa a dizer o seguinte: são histórias diferentes. Você pega Pedro, o Pedro sabia, nem o hebraico sabia, segundo alguns estudiosos. Ele falava o aramaico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que teve uma hora que o próprio Jesus falou o aramaico. Quando Jesus estava na cruz, ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ninguém entendeu, está lá na Bíblia. O autor sagrado traduz para nós. Ele falou em aramaico. O que foi que Jesus falou na cruz? Vocês se lembram? Isto, meu Deus, por que me abandonaste? Diz os estudiosos que o aramaico é o dialeto de Nossa Senhora. O aramaico é o dialeto da mãe. Ele usou o dialeto da mãe para gritar na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Mas eu não quero escapar por aqui, eu quero voltar no nosso tema. Então, o apóstolo Pedro, falava malemar
o aramaico, vivia ali na cidade de Cafarnaum, era um pescador. Jesus, no capítulo 5 de Lucas, conta com detalhe como é que foi o chamado de Pedro. Jesus veio com uma multidão, entrou no barco dele, começou a pregar e depois falou para Pedro: jogue o seu barco para o meio do mar. Ele levou, falou: agora jogue a rede. E Pedro disse para Jesus: olha, o senhor fala muito bem, mas quem pesca aqui sou eu. Nós passamos a noite toda pescando e não pegamos um só peixe. Aí Jesus disse: lança a rede. Ele disse: pela sua palavra eu vou lançar a rede. Não porque eu sou pescador. É a mesma coisa que eu vou aí vocês são agricultores, eu chego lá e vou dar um palpite no trabalho de vocês, e você fala: padre, o senhor fala muito bem lá na igreja, mas aqui quem entende sou eu. O senhor não entende de agricultura. Foi isso que o apóstolo Pedro falou para Jesus. E quando Wagner ele jogou a rede, pegou tamanha quantidade de peixes que foi preciso a outra barca vir buscar. E ele se ajoelhou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se afasta de mim que eu sou um pecador. E Jesus disse: a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, vai ser pescador de homens. Então, foi esse o chamado que Jesus fez para Pedro. E Jesus tinha um carinho muito especial por Pedro. Ele escolheu 72 discípulos. Dos 72 discípulos, escolheu 12 apóstolos. Pedro estava no meio. Dos 12 apóstolos, ele selecionou 3. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Esses 3 vocês podem ler na Bíblia. Tinha um momento que Jesus chamava esses 3. E desses 3, ele escolheu um. Quem foi que ele escolheu? O Pedro. Inclusive na leitura de hoje, ele diz para Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E diz os estudiosos que o Pedro cometeu o maior pecado de todos. O maior pecado não foi de Judas, foi de Pedro. Esse homem que ele confiava tanto, que diz que dava a vida por ele. Eu dou a minha vida. E antes que o galo cantou, o que Pedro fez? Negou quantas vezes? 3 vezes. Negou 3 vezes. Diz que Pedro fez o maior pecado de todos. O maior pecado de todos. Aí, ó. E Paulo? Paulo era um homem muito bem preparado. Nasceu na cidade de Tarso. Era um fariseu. Para ser fariseu tem que saber muito bem o hebraico. Muito bem o hebraico. Diz que ele estudou numa escola famosa, que aparece no Atos dos Apóstolos, uma escola famosa, escola de Gamaliel. Então ele conhecia toda a Torá. Então sabia bem o hebraico, sabia bem o grego, muito bem o grego, e entendia de filosofia, porque ele usa um pouco de filosofia nas suas colocações. Ele vai para a cidade de Atenas, na Grécia, chega num lugar chamado Areópago, tipo de uma praça, e tinha um lugarzinho lá, dito lá, tinha um monte de deuses, mas tinha lá um lugarzinho chamado Deus Desconhecido. E ele chamou todo mundo para apresentar o Deus desconhecido. Ele fez um baita de um sermão, em grego. E o que aconteceu? Na hora que ele falou que Deus morreu e ressuscitou,
pessoal foi embora. E nós vamos te ouvir outra hora. Ele estava indo muito bem. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. E Pedro, ele falava muito bem o latim, porque ele era um cidadão romano. Por ser cidadão romano, ele foi martirizado dentro de Roma. Por isso que foi decapitado lá em Roma, o Paulo. O Paulo era um perseguidor da igreja. Era um perseguidor de cristãos. Ele pegava cartas das autoridades, onde ele descobria que tinha um movimento de cristianismo, o pessoal se reunia para celebrar a missa, ele ia lá, entrava com soldados, matava todo mundo, e era uma coisa horrível, sangrenta. Até que um dia, Deus fez um chamado para ele. Ele pegou a carta lá com o sumo sacerdote, no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, ele estava indo para Damasco, de repente uma luz aparece para ele, ele cai do cavalo e aparece, e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é que está falando, Senhor? Sou Jesus que você me persegue. Pega, ele ficou cego, e vai lá para Damasco, vai para a cidade, que daqui 3 dias eu tenho algo para você. Então aí foi o chamado de Saulo. Então 2 homens completamente diferentes. Paulo era um homem temperamental, era difícil trabalhar com ele, era um homem complicado, ele não trabalhava em equipe, era difícil, era complicado trabalhar com ele. Então, esse arcebispo de Modena, na Itália, ele diz o seguinte: se a igreja coloca esses 2 homens que pensavam completamente diferente, esses 2 homens que brigavam entre si, se divergiam, o Paulo chegou a chamar Pedro de homem de 2 caras. Você é um homem de 2 caras. Quando você está aqui na sede em Jerusalém, você é um homem. Quando você está lá no nosso meio, você é outro. Você tem 2 caras. E foi aí que surgiu o primeiro concílio da igreja, no capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Foram 21 concílios. O último foi agora em 65, o concílio Vaticano II. E celebrando esses 2 apóstolos, Pedro e Paulo, então a igreja nos convida a rezar pelo Papa. O Papa é o princípio da unidade. A Basílica de São Pedro foi construída em cima de um cemitério. Roma tem 7 colinas, e numa das colinas tinha um cemitério famoso, e nesse cemitério vinha gente de todas as partes do mundo, para ver um túmulo que diziam que era o túmulo de Pedro. Surgiu um papa meio ruim da cabeça, que agora a gente começa a entender, fez a Basílica de São Pedro, em cima do cemitério, onde estava o túmulo de São Pedro. E no altar que o Papa preside a missa, debaixo tem uma escada que você desce, você vai estar lá o túmulo, porque é cemitério, é um cemitério, lá está cheio de túmulo embaixo. E tal, o túmulo, o Papa celebra a missa. Em 1965, o Papa Paulo VI permitiu abrir o túmulo de Pedro. Nossa, abrir um túmulo naquela época era um sacrilégio, não podia mexer num túmulo de uma pessoa, não podia. Mas o Papa Paulo VI permitiu abrir o túmulo, tirar uma urna de ferro, e dessa urna de ferro estava escrito em latim: Petrus Apostolus Primus Apostolorum. Se pegar a primeira letra de Petrus, qual é a primeira letra? Pedro. A segunda letra é pegar a primeira letra de Apostolus. Qual é a letra? A. Se pegarmos a primeira letra de Primus, qual é a letra? P.
Se pegarmos a primeira letra de apostoloro, qual é a letra? A. Dá que nome? Papa. O Papa é Petrus Apóstolos Primus Apostoloro. Pedro é um apóstolo igual a outros apóstolos, dos 12 apóstolos. Mas dos 12 apóstolos, ele é o primeiro. O nosso Papa Francisco, ele é bispo igual ao nosso bispo Dom Carlos José. Ele é bispo igual ao nosso bispo Dom Luizinho. Mas de todos os bispos, ele é o primeiro. Aqui o princípio da unidade. Então, celebrar hoje é isso, a nossa unidade. Mesmo que eu pense diferente, mesmo que eu seja diferente, a nossa igreja tem lugares para todos, mas o que nos une é a nossa fé em Jesus Cristo. O que nos une é a nossa paixão por Jesus Cristo, capaz de dar a vida. Mesmo que sejamos diferentes, mas nós somos capazes de fazer parte da mesma igreja, unidos no nosso Papa Francisco. Por isso que hoje é o dia de nós rezarmos pelo Papa. O Papa é a nossa unidade. E estar junto com o Papa é estar junto com o nosso bispo Dom Carlos José. Estar junto com o nosso bispo Dom Carlos José é estar junto também com o nosso pároco da paróquia. Porque eu tenho que trabalhar juntamente com nossos diáconos, nós temos que trabalhar junto com o nosso bispo e com o nosso Papa Francisco. E assim, cada pessoa que assume um cargo na igreja, o Jean, a responsabilidade do cargo dos cantos, alguém, a Claudete, liturgia, todo o Wagner, promoção humana, todos nós temos essa função de trabalhar unidos ao nosso Papa, porque fazemos parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Romana porque Pedro e Paulo morreram em Roma. Igreja Católica Apostólica. Por quê apostólica? Alicerçada nos 12 apóstolos. Então, nossa Igreja é Católica Apostólica Romana. Então, todos nós trabalhamos em unidade com o nosso Papa Francisco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.